Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo do 7 ao 30. Marcos. Aproveitar que os irmãos estão de pé mesmo, né? A gente já dá a leitura. Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 30. Podemos ler? Amém? Diz assim o texto bíblico: Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia, quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo. Muitas pessoas, procedendo da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava uma ordem severa para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho de trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Orfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, o que traiu. Então Jesus entrou numa casa novamente, reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo, este estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrar. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpa do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele estava com o espírito imundo. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. A intenção de Marcos é trazer respostas num ambiente muito rápido. E você observa isso
porque ele faz questões em andamento mesmo, porque aquelas pessoas que escutavam Marcos passavam por diversas situações. E pensando esse evangelho de Marcos para os dias de hoje, ele também, para nós, ele tem que ser muito dinâmico. Porque as pessoas hoje não têm a paciência de ficar tempos e tempos escutando a mesma coisa. A gente precisa ser mais dinâmico nas redes sociais, na vida comum. Então o evangelho de Marcos, ele nos ajuda nessa situação. O C.S. Lewis usa muito essa técnica, ser dinâmico o tempo inteiro, dinâmico o tempo, porque é um pouco espaço de tempo que ele tem para falar do evangelho. Então não dá para fazer uma grande pensamento para que aquela pessoa entenda o evangelho. Então Marcos, ele vem nos influenciar para que nós sejamos dinâmicos na era que nós vivemos. Numa cidade que nem a nossa, a gente tem que ser dinâmico. As pessoas, se a cidade tivesse 48 horas por dia, seria uma boa, mas só tem 24 horas. Então, cabe a nós ser mais dinâmicos, né? Responder à necessidade do ouvinte. O Pedro Pompona, ele fez uma definição sobre Trindade que é muito interessante. Ele vai dizer assim, Deus acima de nós, Deus entre nós e Deus dentro de nós. Está vendo como ele pegou a Trindade e simplificou, mas sem descaracterizar ela? Então o Marcos tem essa intenção, sabe, de ser dinâmico o tempo todo, para que os irmãos que estão ouvindo ele entendam o evangelho de forma mais rápida, mais prática. Então ele não tem intenção de fazer um tratado teológico, ele tem intenção que o irmão entenda o evangelho, puro e simples. Amém? Irmãos, nós começamos aqui, na pregação passada, no finalzinho, versículo 6, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, como poderiam matá-lo. Então, no capítulo 7, Jesus vai para Galileia. Se você perceber, se vocês prestarem atenção nas outras pregações, vocês vão perceber que no capítulo 1, versículo 16, Jesus aparece pela primeira vez na Galileia. Ele vai reaparecer de novo na Galileia no capítulo 2, versículo 13, já com uma multidão. Não é o meu, né? Porque o som é o mesmo. Eu tô olhando aqui ver se era o meu. Então, irmãos, então Jesus passa pela segunda vez na Galileia, só já com uma grande multidão. Na primeira vez ele escolhe 4 discípulos, que são os 4 pescadores, né? Na segunda vez uma grande multidão já estava ali esperando ele na Galileia. Aqui já aparece uma grande multidão, pessoas de todos os lados indo até Jesus, e pessoas de todos os tipos, pessoas que estavam ali especulando, pessoas que estavam ali necessitadas mesmo, precisando de uma cura, pessoas que precisavam de uma orientação, de ouvir a mensagem do Evangelho. Ali as pessoas estavam, e não era só judeu mais, pessoas gentílicas estavam ali, pessoas que não poderiam estar com o judeu, mas eles estavam ali para ouvir a Jesus. Então, a multidão, quando a gente vai pensar a multidão, irmãos, a multidão sempre está atrás de um líder. Sempre. Ela sempre quer uma pessoa que responda pelos seus anseios, sabe? Que decida para onde ela vai. Essa é a necessidade das pessoas. Mas aqui, a Bíblia vai dizer: Jesus se retirou com seus discípulos para Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, seguiam quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo. Muitas pessoas sedentas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e aos redores de Tiro e Sidom,
Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimisse, pois ele havia curado muitos, modo que eles sofriam de doença e ficavam empurrando para conseguir tocar nele. E sempre que os espíritos imundos viam e prostravam-se diante dele, gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas eles lhe davam uma ordem severa para que não dissesse quem ele era. Irmãos, quando a gente está olhando esse texto, era muito comum para o pensamento daquela época, a multidão, quanto maior a multidão, menos controle você tem. Amém? Então Jesus usa de uma característica que ele percebe a multidão, o desejo da multidão tocar nele. Então ele pede aos seus discípulos que preparem um barco, para que do barco ele pregue, para que as pessoas não o esmaguem, né? E você tem historicamente que a multidão, quando ela alvoroça, irmãos, é difícil de controlar. Você tem ali, por exemplo, na Boate Kiss, alguns anos atrás, muitos jovens morreram, né? Porque a maioria morreram na porta na saída, porque amontoaram uma em cima da outra, no desejo de sair daquele lugar, né? Eu me lembro uma vez, a gente participava de uma igreja e o teto dela era de TNT. TNT é tecido que não é tecido, ela é toda coberta de TNT. Aí eu chamei o pastor da época e falei: olha, a fiação elétrica passava por cima do TNT. Então, um curto-circuito ali, aquele negócio queimava numa velocidade rápida. E quando se está nessa situação, os irmãos não falam assim: passa, irmão, pode ir na minha frente. Então, é natural do nosso desejo de se salvar, de correr, né? Por isso que é importante os lugares ter não uma só saída, ela ter várias saídas, para que caso aconteça alguma coisa, as pessoas podem se abrigar em algum lugar seguro, né? Você imagina um lugar com 1.000 pessoas e a porta é de 1 metro. Quanto tempo vai demorar para esvaziar aquele lugar? Muito tempo. Então a multidão, por isso que Jesus pede para que eles coloquem um barco para que ele possa pregar. Então ele precavindo, né, a reação da multidão. E esse pensamento de tocar em Jesus é o mesmo pensamento da mulher do fluxo de sangue. No coração dela ela disse: se eu ao menos tocar nele eu vou ser curado. Então a mente da pessoa estava pensando isso: se eu tocar em Jesus eu vou ser curado. A gente muitas vezes pensa assim mesmo, né? Não, se eu tocar em tal coisa eu vou ser curado. Não, quantas das vezes a gente ouvindo pregação da nossa infantilidade, né? Se o pastor orar por mim, eu vou ser curado, né? Se o fulano der uma palavra profética, a gente era doido para ter uma profecia, né? Profética para um desejo do nosso coração. E aqui, irmãos, a multidão, ela ansiava por isso, né? E o encontro, esse crescimento do Evangelho de Jesus, do ministério de Jesus, ganhou proporções fora do comum. E olha que Jesus não fazia essa propaganda, sabe? Venha ao meu culto. Não. Ele só pregava o Evangelho. Ele só falava do Evangelho. A cura, os milagres eram um sinal, mas a preocupação de Jesus era a pregação sobre o reino de Deus. Era o mais importante. Porque, irmãos, uma cura, ela é circunstancial. Lázaro foi ressurreto, mas ele morreu de novo. Entende? Então o Evangelho fala de coisas eternas, para a eternidade. Entende? Então, muitas das vezes, você vai ser curado, mas essa natureza sua vai voltar ao pó. Então é importante você se apegar ao reino. As dores da vida, elas vão acontecer. Elas vão se manifestar em nós. Mas o que nós não podemos perder é o foco do reino e do Evangelho. Sabe?
Às vezes eu escutava o Dr. Shed, no finalzinho da sua vida, ele já com câncer terminal, e a pregação dele era 15 minutos. Mas você percebia que ele estava no final, mas você via a alegria dele da pregação do Evangelho, apesar das dores, sabe? Das dores. Então, a multidão, ela está sempre em busca das soluções do seu problema, mas também tinham pessoas no meio que queriam ouvir o Evangelho. Então, irmãos, mais embaixo, mais atrás, no versículo 11, tem um encontro. Todas as vezes que os espíritos imundos encontravam com Jesus, no 11 vai dizer, sempre que os espíritos imundos viam Jesus, eles prostravam diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhe dava ordens severas para que não dissesse nada. Irmãos, a tentação no deserto, Satanás fez várias propostas para Jesus e todas elas foram recusadas. E aí, parece que os demônios não entenderam isso, porque a intenção aqui que Jesus se manifestasse, a sua identidade, é para que a multidão pedisse para ele que ele se tornasse aquele líder político que Israel precisava. Entende? Então, a multidão precisava de um líder. E os demônios usavam essa artimanha para proclamar: Jesus é o Filho de Deus. Revelava quem ele era. Mas assim, irmãos, eu não me agradaria ter uma propaganda sobre o reino a partir do diabo, né? É melhor que ele se cale. No sentido é como se uma pessoa vivesse do tráfico de droga, entende? E financiasse a igreja, sabe? O dinheiro ilícito favorecendo a igreja, entende? E Jesus não queria isso. Então, quando a gente está pensando essa identidade de Jesus, essa proclamação, Jesus fala: não, melhor que vocês se calem, não fale nada para ninguém. Então, Jesus sempre os repreendia, sabe? Severamente. Severamente é porque era duro, não era coisa muito séria. Então, é para que essa identidade de Jesus não seja distorcida, sabe? Nos nossos dias de hoje é diferente, né, irmãos? A gente quer ser conhecido pelo que a gente faz, pelo que a gente prega, né? Hoje as pessoas querem fama, né? Querem andar de Rolex, carro da hora, usufruindo das ovelhas. Mas Jesus faz uma alerta e Jesus faz isso com muita clareza, irmãos. Quanto mais você cresce, você tem que fazer igual João Batista, que o Cristo cresça e nós diminuímos. Que nós viemos glorificar a Cristo pelo aquilo que Ele nos deu. Nada que nós fazemos é de natureza nossa, nós criamos, nós recebemos, sabe? E nós temos que ser grato a Deus e glorificar a Deus pelos dons e os talentos que Deus nos deu. Amém, irmãos? Porque isso é importante. Porque você vai chegar a um momento que você vai achar que você não precisa, né? O Jim Swagger, no final do seu ministério, ele dizia o seguinte: Deus precisa muito do meu ministério. Infelizmente, o ministério dele não prosseguiu, porque Deus não precisa de nós. É nós que precisamos dele e agradecemos a Ele por graça que Ele nos deu a oportunidade de estar comungando junto no corpo de Cristo. Estamos juntos no corpo de Cristo. Amém? Então, irmãos, é importante, dentro dessa primeira prática, tudo que o Evangelho te proporcionou sempre glorifica a Jesus. Então, nunca pegue esse dom que Deus te deu para glorificar a si mesmo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso ao ponto de você se perder, né? De você achar quem você não é. Aquela mensagem de João Batista, fixa ela no seu coração, que ele cresça e eu diminua.
Quanto mais conhecimentos você tem, quanto mais você aprende o Evangelho, mais humilde você tem que se tornar. Mais simples, mais ensinável você tem que se tornar. Isso é Evangelho. Se o Evangelho que você está ouvindo está te deixando soberbo, então você não está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo outra coisa que não seja o Evangelho. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você aprende, quanto mais você desenvolve, mais você tem que glorificar a Deus. Entende? Por quê? Porque a multidão, ela precisa ser ensinada. E você é o caminho no sentido de que Deus vai usar para abençoar as pessoas. Né? E nunca, irmãos, veja, se torne esse ponto de adoração para as pessoas. Evitem isso, sabe? Ah, fulano é muito bom. Não, Jesus é bom. Entende? Se fulano é o que é, porque Jesus permitiu. Amém? Vamos dar continuidade? Vamos ser bem dinâmicos, né? Pouco tempo depois, no versículo... Jesus subiu ao monte, no 13, tá, irmãos? Segue comigo aí. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu os 12, designando os apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Irmãos, no passado, só até aí, no passado, o monte tinha um ideal de comunhão, sabe? Reunir. No caso de Moisés, subiu ao monte, né? O próprio Jesus. Então o monte, a relação do monte é um lugar de comunhão. E, irmãos, a escolha dos 12, ela não era no pensamento de um processo seletivo. Nós fazemos isso. Nós fazemos esse processo seletivo, não fazemos? Nós queremos os melhores. Mas o reino de Deus não é assim. As escolhas de Deus é pela graça. Como você explica a graça? Não sei. É favor imerecido. Não sei o que a pessoa fez para merecer. Então, nós fazemos isso. Quando a gente era mais novo e repartia um time de futebol, a gente queria os melhores. Né? A gente queria o melhor zagueiro, o melhor atacante. A gente sabendo que a gente era o mais ruim, né? A gente precisava dos melhores. Então, a gente faz isso. Você percebe, por exemplo, quando Deus não quis mais Saul como rei, escolhe Davi, quando o profeta vai até a casa de Jessé, o profeta está com a cabeça de referencial a Saul, né? Os mais bonitos, os mais fortes. E o que Deus fala para o sacerdote ou para o profeta? Olha, Deus não vê aparência, olha o coração. E as perguntas que nós fazemos, mas por que escolheu esse? Não sei. Eu só sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não consigo colocar isso numa organização. Eu sei que Deus tem razão e eu aceito essa razão. Entende? E as escolhas dos 12 acontecem na igreja. Ah, por que Deus escolheu João para estar na frente? Não sei. Não sei. Não é? Eu só sei que ele escolha. É porque Deus escolheu o irmão para tocar? Também não sei. Porque tem talento? Ele poderia me dar talento? Poderia, mas não deu. Então as escolhas é sempre pela graça. Não um seletivo dos melhores. Nem sempre os melhores têm um coração transformado. Tem muito rapaz que toca muito, mas o coração dele não é voltado. O coração dele não é novo, sabe? Entende? Toca muito, canta muito, mas o coração está distante daquilo que ele canta. Então é importante, quando Jesus faz a escolha, ele faz por graça. E aqui é o divisor de água da história. Porque aqui acontece o que a gente estamos reunidos. Aqui os discípulos de Jesus são escolhidos. Não é diferente de você. Não é diferente. Jesus te escolheu e te trouxe para perto de si. Sabe? Te trouxe para perto mesmo. Né? Os dons e talentos que você tem, foi Jesus que te deu. Para quê? Para que nós nos reuníssemos aqui e fôssemos comunidade. Comunidade
é o juntamento de pessoas que têm várias características. E é muito interessante que a escolha do discípulo está muito relacionada ao caráter. O caráter revela que tipo de serviço que aquele discípulo ia prestar. Então, Jesus é o modelo de caráter. Entende, irmão? Jesus é o modelo de caráter. Então, o seu caráter revela que tipo de serviço você presta ao reino. O que é caráter? Boas características. Aí reúne e se torna um caráter. O que é um mau caráter? Más características. Então, o Evangelho, a escolha de Jesus é nesse sentido. Às vezes a escolha de Jesus para um determinado escolha da igreja, você fala assim, mas fulano não tem. Mas o coração dele é voltado, o coração dele é ensinado, é ensinável, ele é humilde, sabe? Tem um que está pronto, mas precisa voltar para a fila. E aquele que o coração é ensinável, ele vai ocupar. E o reino de Deus, irmão, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Jesus disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Uma coisa que eu não comentei também, irmãos, no passado, que eu queria só voltar um pouco, Jesus trabalhava muito, mas muito. Jesus atendia a todos. Esses dias eu estava fazendo um estudo sobre a vida de pastores. Irmãos, um pastor que entendeu o seu chamado, a sua vocação, ele trabalha muito, mas muito. E muitas das vezes, sabe o que ele tem? O lar dele, esposa, família. Entende? Então, não só ao pastor que preside essa igreja, mas todos os homens de Deus, orem por eles. Sabe? Que eles trabalham muito. Tem muito homem de Deus que soa para fazer. Então é importante, irmãos, que vocês façam nos seus momentos de oração, lembre desses homens. Lembre de ser, sabe, proativo na oração, para que Deus fortaleça eles, para que eles não desanimem. Porque a gente que está fora, no sentido de não chamado pastoral, a gente já sofre, né? Agora imagina a pessoa que está lá, do dia a dia do Evangelho. É difícil, não é fácil. Voltando aqui à escolha dos 12. Então, irmãos, essa escolha para o Evangelho é um dado histórico, por isso que nós estamos aqui. Então, a bondade e a vontade de Deus foi cumprida na vida desses 12. Não dá para falar de cada um, porque demoraria muito tempo, né? Mas esses são os 12 que Jesus escolheu para andar com ele, para moldar o caráter desses homens. E foram moldados. Só o último, né? Marcos, Judas Iscariote, o que o traiu, lembra toda hora, né? O traiu. Ninguém quer ser chamado de Judas, né, irmãos? Ninguém quer ter o nome Judas, né? Porque relembra o traidor. Mas, irmãos, a importância desse chamado do discípulo é a mesma importância que nós somos chamados para a comunidade. Que a comunidade se desenvolva, ela cresça com o discípulo de Jesus. Porque é a continuação, irmãos. Olha aqui, Jesus vai dizer assim, para que estivesse com ele e enviasse a pregar. Nós somos a continuação da pregação. Nós continuamos como discípulos de Jesus, pregando o Evangelho e tendo autoridade sobre os demônios. Isso é dado à igreja de Jesus, aos discípulos de Jesus. Então é muito importante quando a gente está pensando esse tema, no sentido de a escolha de Jesus é a correta. Entende? Pode perceber, todas as vezes que você escolhe segundo a sua humanidade, segundo os seus métodos, vai dar errado. Porque a escolha de Jesus é para produzir um novo nascimento. Porque mais à frente, quando o Espírito aborda e manifesta esses homens começam a desfrutar
e a transformar o seu ser ao ponto de serem piedosos, terem compaixão. A gente não consegue produzir isso com a nossa humanidade caída. A gente pode até tentar, mas ela tem um limite. Ela vai até o ponto A. Ela não passa daquilo. Então é importante você sempre olhar. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que um irmão da nossa comunidade ele tem o chamado pastoral. O que a comunidade tem que fazer? A comunidade nada mais ela reconhece o chamado e dá ferramentas para que esse irmão se desenvolva e exerça esse chamado na sua plenitude. A sua plenitude. Que ele usufrua da nossa comunidade o máximo possível de aprendizado, de crescimento, para que quando ele estiver na sua vocação, trabalhando para o reino, ele faça isso na sua plenitude. Entende? Então o papel da igreja ela é muito importante para que esses discípulos se encontrem e um pelo outro. E é interessante, irmãos, o F.F. Bruce ele vai dizer o seguinte, que os 4 primeiros discípulos de Jesus, eles andaram provavelmente 2 anos com Jesus. O restante foi escolhido no último ano do ministério de Jesus. Então, por isso que João escreve com tanta profundidade, com tanta clareza, porque João participou por mais tempo que os outros. Então, é importante, irmãos, pensar dessa forma. Por quê? Porque a igreja evangélica, ou o reino de Deus, ele necessita desse discipulado. Evangelizar é discipular. Entende? Não é só entregar o folheto. Porque a gente tem essa imaginação, nós vamos na feira ali entregar o folheto e nós evangelizamos. Não, evangelizar é estar junto, ensinar, moldar caráter, saber ajudar, fazer com que os irmãos compreendam o evangelho de forma mais simples e eles sejam ensinados. Isso é hiper importante, irmãos. Então, quando a gente está pensando esse tema, então, lembre, discípulo de Jesus trabalha muito. Discípulo de Jesus é igual o coração. Não para de trabalhar. No dia que ele parar, ele encerra. E assim é o discípulo de Jesus. Até no último momento da sua vida, o reino de Deus tem que ser claro na sua vida. Proporcional, de poder ser bênção para a comunidade e para a sociedade. Amém, irmãos? Estou correndo porque o tempo corre, o tempo urge. Aqui, irmãos, no versículo 20, diz assim: então, Jesus entrou numa casa, novamente reuniu-se ali com a multidão, de modo que eles, os seus discípulos, não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Observa que Jesus está entre amigos, e os familiares de Jesus descobrem que ele está ali. Olha o que eles dizem. Ele está fora de si. Por que, irmãos, eles estão pensando assim? Porque para aquela família de Jesus, uma pessoa que serve ao outro ao ponto de não ter tempo para comer, ele não tem capacidade de controlar a sua própria vida. Entende? Para a família de Jesus, Jesus não tinha tempo de comer, então ele estava fora de si. Ele servia tanto às outras pessoas que ele não podia comer. Então, a família de Jesus foi lá achando que ele estava fora de si, que ele estava louco. Eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, eu atravessei a noite lendo a Bíblia. E meu pai perguntava, filho, você vai ficar louco, filho, lendo essa palavra. Isso aí, quem lê isso muito, fica doido. Aí ele falava para os meus tios falavam assim, Watson, lê menos a Bíblia, porque isso é muita informação, você está novo. E minha mãe, não, lê mesmo, escuta eles não. Então assim, era uma preocupação da família de Jesus, ele está trabalhando tanto que nem tem tempo de comer, então ele está fora de si. Então vamos arrastá-lo para cá. E aí não dá mais início, né? Aí
os mestres da lei, versículo 22, o mestre da lei que haviam descido de Jerusalém dizia: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados de blasfêmia dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, a culpa do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele está com o espírito imundo. Irmãos, os escribas estavam acusando Jesus que a autoridade de Jesus partia de Satanás, né? Que aquilo que Jesus produzia não era de Deus, era do diabo. Então Jesus começa a usar a lógica deles para tentar explicar a sua autoridade. A gente faz muito isso em apologética. Quando a gente vai estudar uma religião que a gente considera seita, a gente estuda o caminho que ela percorreu para chegar àquele resultado. Em cima daquele caminho, a gente vai desconstruindo os pensamentos daquelas pessoas. Entende? E Jesus faz isso. Jesus usa uma lógica para dizer que a autoridade dele é a autoridade de Deus. Então, ele não tem intenção, a intenção dos fariseus aqui é descredibilizar Jesus, deixar Jesus sem crédito com a população. Não, ele faz isso por demônios, porque a intenção dos discípulos, dos fariseus aqui, é dizer que Jesus está endemoniado. Entende? E Jesus diz assim, eu asseguro, é a mesma sensação que ele diz, a mesma palavra que diz, em verdade te digo. Ele vai dizer, eu asseguro que todos os pecados de blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Irmãos, no meu tempo, isso me causou várias orações. Porque era nos ensinados, irmãos, que se a gente era contra a manifestação do Espírito, a gente podia pegar, toma cuidado se você pecar contra o Espírito Santo. E a gente ficava com medo. Por exemplo, havia uma manifestação na igreja, a gente ficava com medo de julgar, sabe? Se era o Espírito, se não era. E a gente ficava com esse medo. Mas aqui, Jesus assegura. O que seria? O fato de você pensar assim, só de você pensar, é uma prova cabal que você não cometeu esse pecado. Porque quem comete esse pecado, ele já está, ele não tem esse senso de preocupação, sabe? Ele já está cauterizado a mente dele. Ele já sabe o que está fazendo. É que nem as músicas do Raul Seixas, ele sabe o que ele está cantando. Ele sabe a crítica que ele está fazendo. Ele é intencional. Entende? As pessoas que atribuem a obra do Espírito Santo a Satanás, eles sabem o que está fazendo. Não é uma coisa assim, eu fiz sem querer. Não, eles sabem. Eles sabem. Então, aí o próprio Marcos, no final, vai dizer assim, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele estava com o espírito imundo. Então, ele traz a resposta. Marcos ele acrescenta. Então, irmãos, o que é importante? Aqui Jesus está entre amigos e inimigos. Essa é a relação da igreja. Essa igreja, daqui a um tempo, ela vai ter que responder aquilo que ela prega. Porque as pessoas vão nos acusar que a gente está mudando
o sistema. Porque a preocupação aqui é a mudança do sistema. Né? Porque os fariseus, os escribas estão indo lá, porque Jesus está perturbando o modelo religioso da nação. Entende? Já tinha um modelo que não deu certo em lugar nenhum. Sabe? E Jesus traz o Evangelho, que é uma boa notícia do reino de Deus que é perfeito. Então, para essas pessoas, eles tinham dificuldade de aceitar esse reino. Então, eles questionavam o tempo todo. Então, eles foram até Jesus para dizer: Jesus, da maneira, essa multidão que te segue. Irmãos, nem os profetas, com todos os milagres que os profetas fizeram, Elias e Eliseu, juntaram tantas pessoas como Jesus juntava. Então, a preocupação desses mestres da lei era perder o seu controle sobre a nação, sobre a religiosidade, sabe? Sobre a política, sobre a finança. Eles não queriam perder isso. Então, acusar Jesus era o mais correto para eles. Acusar aquilo que Jesus fazia. Aquilo que Jesus fazia com... Irmãos, Jesus era misericordioso. Ele era amoroso. Ele tinha compaixão do perdido. Sabe? Ele tocava onde não podia tocar. E o que acontecia? Atribuir isso a Satanás era uma desonestidade fora do comum. É isso que esses homens estão fazendo. Atribuía aquilo que Jesus fazia a demônios. Então, irmãos, o que é importante nessas 3 etapas a gente pensar? Do primeiro, do 7 ao 13, lembra, a vida do discípulo é muito trabalhosa. E você tem que trabalhar mesmo. Você tem que, sabe? Eu sei que de manhã, levantar de manhã para ler a Bíblia, fazer o devocional, é difícil? Mas faça. Faça. Então, a vida do discípulo de Jesus é trabalhosa. No segundo ponto, as escolhas que o Espírito faz para a igreja, confie no Espírito. Confie na palavra de Jesus. Confie naquilo que Deus destinou. Não deixe achar que porque você tem isso ou aquilo, que você tem que estar no lugar. Esse lugar tem espaço para todo mundo. Amém? Acho que está faltando gente. A gente vai em alguns departamentos aí, falta 10 pessoas, né? Então aqui tem muito trabalho. Em terceiro lugar, irmãos, não deixe a religiosidade impor sobre o Evangelho. Sabe? Não deixe que as pessoas se reúnam com seus amigos para crescer na palavra, para se desenvolver como cristão, para ser uma bênção para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua família. Então é importante nesses 6 aspectos. Essas seriam as minhas aplicações e acabei no meu tempo. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe os irmãos. Tentei ser o mais dinâmico possível, então passo a palavra para o pastor, em nome de Jesus. Muita coisa. Fica à vontade, irmão. 3 minutos. Meus irmãos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Convido a orar juntamente